Olá, LinkedIn, boa noite, boas-vindas, um prazer enorme estar aqui. Estamos aqui com um hall de estrelas, que eu estou até me arrumando aqui para apresentar todo mundo que está aqui. Eu sou a Ju Kaiser, prazer enorme estar aqui com vocês. Nesse momento, a gente está transmitindo essa live pelo meu perfil do LinkedIn, pelo perfil da Trilha de Impacto, que é a minha consultoria lá no YouTube e também na rede vizinha no Instagram. Então, se porventura acontecer qualquer coisa com essa live nessa plataforma, vocês acham a gente nessas outras plataformas. Afinal de contas, aqui a gente fala de trabalho em rede, o que significa que, nesse momento, o tema que a gente traz é um tema de utilidade pública. Quanto mais pessoas puderem assistir, tanto melhor. Já quero convidar vocês para compartilharem o link dessa live nesse momento em todos os grupos de WhatsApp. Esse assunto, eu acho que foi Trend Topics do Twitter, eu acho que é o assunto que mais saiu na imprensa brasileira ligado a negócios na última semana, a importância das vagas afirmativas para pessoas negras. Quero dizer a vocês que essa live a gente organizou em 24 horas, assim que a gente soube que um anúncio de vagas para profissionais negros havia sido derrubado por esta plataforma, então resolvemos trazer à luz, trazer conhecimento, trazer informação para encorajar empresas a manterem os seus programas de diversidade racial. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou professora do Instituto de Economia da UFRJ, especialmente do Laboratório de Responsabilidade Social, e sou professora do curso de Diversidade da Escola de Negócios da PUC-Rio. Venho trabalhando há muitos anos com relatórios de sustentabilidade, olhando para os passivos que as empresas apresentam com a questão de violação de direitos, e a minha trajetória pela diversidade começa aí. É muito comum a gente ver, quando a gente vai para empresas de grande porte, quando a gente vai para território, a gente se deparar com pessoas negras, e quando a gente vai para os escritórios, a gente não encontra pessoas negras. E como eu venho do meio acadêmico, para mim é sempre importante fazer perguntas. Então, essa live ela é uma afirmação, né? A gente vai falar sobre a importância das vagas afirmativas para pessoas negras, e eu já quero convidar cada uma das pessoas que está assistindo a gente a pensar, a repensar os seus processos e os seus espaços de trabalho. Por que será que num país como o nosso, de mais de 55% de pessoas negras, a gente não faz reuniões estratégicas com pessoas negras de uma maneira geral? É sobre isso, é sobre ocupar espaços. E para que não virasse efetivamente uma live onde eu estou tentando arrumar aqui meu cabelo, essas coisas de gênero, não é mesmo, gente? Estou aqui, aí aquela pessoa que não consegue lidar com a questão da câmera. Vamos lá. E aí, para que não virasse efetivamente uma live onde as pessoas... onde a gente não trouxesse dados, a gente trouxe uma série de dados. Para começar a nossa conversa, eu vou apresentando as pessoas à medida que as pessoas vão entrando para conversar com a gente. Quero chamar a doutora Fernanda Diniz, faço questão de manter o rito, e a gente está falando de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, muito empenhada na causa étnico-racial, na causa ligada efetivamente à ocupação de pessoas de espaços corporativos por pessoas negras. Doutora Fernanda Diniz, muito obrigada aí pela sua presença, por ter se disponibilizado tão prontamente, por ter vindo em nome do Ministério Público do Trabalho esclarecer, falar um pouco sobre a importância das vagas afirmativas para pessoas negras. A palavra está com você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todas e todos. Já começo? Posso falar? Vai apresentar as outras. Queria dar uma boa noite para todo mundo que está chegando. Queria registrar a presença. Margarete Goldenberg, maravilhosa, está aqui, gestora executiva do movimento Mulher 360, uma grande incentivadora da pauta da diversidade de gênero e uma aliada da causa antirracista. Que coisa boa, Max, você está aqui com a gente nessa live. Doutora Fernanda, a palavra está com você. Então, boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui, ainda mais para tratar de um tema que faz parte agora da minha rotina de trabalho, né, do Ministério Público, porque o Ministério Público do Trabalho, como fiscal da lei, como agente que promove o cumprimento da lei, não podia deixar de ter um programa para inclusão de pessoas negras
é uma inclusão qualificada no mercado de trabalho. E a gente vem desenvolvendo esse projeto desde 2017. Começou em São Paulo e agora temos em várias regionais. Eu sou vice-gerente desse projeto. Ele se chama Projeto de Inclusão de Jovens Negras e Negras Universitários no Mercado de Trabalho. Por que esse projeto existe? Esse projeto existe porque hoje nós temos no Brasil uma lei que se chama Estatuto da Igualdade Racial. Qual que é o objetivo dessa lei? O objetivo dessa lei é fazer com que as pessoas, populações que não foram incluídas ainda efetivamente no mercado de trabalho, o sejam. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é que as pessoas negras não têm empregos, elas têm. Mas quando a gente olha para estatísticas, a gente vê que nos cargos de mando e gestão, que são aqueles cargos mais no topo da empresa, a presença delas é quase nula. A gente nem precisava de uma estatística, né, de dados estatísticos para aferir isso, porque a gente pode olhar isso no dia a dia. E eu estou falando do topo de espaços públicos e privados, né, na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, em outros ramos. É muito difícil ainda a gente perceber pessoas negras ocupando esses lugares de poder. Eu acho que pouquíssimas vezes, eu não sei quantas vezes na vida, eu fiz audiência com um juiz do trabalho negro. Mas enquanto na iniciativa pública a gente precisa de concurso, né, para acesso a esses cargos, né, e o Ministério Público do Trabalho cumpre a lei que fala das cotas raciais para acesso ao cargo de procurador do trabalho. Na iniciativa privada, a gente não temos uma lei impondo essas cotas. Como que a legislação trata isso? Enquanto no público eu só posso fazer aquilo que a lei me permite, então se eu não tivesse uma lei dizendo que o Ministério Público do Trabalho tem que reservar essas vagas para pessoas negras, eu não poderia fazer, porque esse é o raciocínio da seara pública, eu só posso fazer o que a lei me permite. Já na esfera privada, ao contrário, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Então, eu posso sair para tomar um sorvete. Não precisa ter uma lei falando que a Fernanda pode sair para tomar um sorvete, ou que uma empresa possa fazer A, B, C ou D. Então, quando uma empresa vem e faz uma ação afirmativa, tá? Ela está simplesmente fazendo o que a lei permite. E mesmo eu tendo feito esse raciocínio, né, de iniciativa pública e privada, até na iniciativa privada, o Estatuto da Igualdade Racial, ele deixa isso bastante claro. Primeiro que ele coloca conceitualmente que a ação afirmativa, o que é ação afirmativa, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Não sei se tem público jurídico aqui, então vou fazer um parênteses. A ação afirmativa é uma política, vamos dizer assim, né, que é até estadunidense, porque lá, apesar deles terem menos negros, né, que nós temos aqui, nós temos 56%, lá as estatísticas mostram uma inclusão em percentuais maiores da população negra nos espaços de poder, apesar deles terem um número bem inferior. E as políticas de ação afirmativa que surgiram décadas atrás nos Estados Unidos é exatamente para promover essa inclusão. E como que você faz essa inclusão? Você trata desigualmente pessoas desiguais. Não tem nada de errado nisso, se há uma justificativa. Isso é dentro daquela concepção de igualdade. Aristóteles já falava isso há milhares de anos atrás. A gente não pode tratar todo mundo igualzinho se a gente quer justiça. Se a gente quer justiça, a gente tem que tratar as pessoas dando a cada um que ela necessita para que todas estejam em pé de igualdade. Se todo mundo está em pé de igualdade, tá ótimo, é isso que a gente quer. Mas enquanto isso não acontece, e as ações afirmativas elas têm essa característica de temporalidade, elas vão persistir enquanto houver essa desigualdade, eu posso fazer, por exemplo, igual no Brasil, há leis com cotas raciais para acesso à universidade, acesso a cargos públicos. Isso é uma ação afirmativa, porque eu quero colocar ali dentro pessoas que não estão, pessoas que não conseguem chegar por todo um contexto histórico do nosso país, que a gente sabe muito bem. A gente é um país que saiu da escravidão, mas permanece ainda com um raciocínio muito servil na cabeça, né? A gente pode ver até pela questão da legislação das domésticas, né? Tem pouquíssimo tempo que elas têm direitos iguais aos demais trabalhadores, em termos de limitação de jornada, FGTS, isso é de pouco tempo.
Até então, a gente achava que aquela pessoa que era para ficar ali fazendo tudo que a gente quisesse mesmo, né? Aquele resquício escravagista. Então, nesse contexto, é óbvio que a gente não está falando de pessoas que estão em pé de igualdade. Eu não posso dizer que uma pessoa negra que não teve acesso, às vezes, à saúde, educação, está em pé de igualdade com uma pessoa branca que estudou em escola particular, tem plano de saúde. Não é igual, gente. A gente sabe que não é igual. Então, as ações afirmativas surgem nesse contexto. A lei do Estatuto da Igualdade Racial, vou até falar o número da lei, Juliana, porque de repente as pessoas querem pesquisar, né? É a lei 12.288. Essa lei diz que as ações afirmativas são aquelas que são feitas não só pelo poder público, como vem o Estado brasileiro e cria lei para ingresso de pessoas negras em concursos. As ações afirmativas podem acontecer também na iniciativa privada. Então, eu estou dizendo que, o que eu quero dizer com isso? As empresas podem adotar medidas que elas entendam necessárias para fazer esse equilíbrio, para promover essa equidade racial, porque isso não é dever só do Estado, não. Isso é dever de todo mundo. Isso é um projeto de país, é o que está na Constituição Federal. É a inclusão racial, é a justiça. Isso é o nosso projeto de país. As pessoas podem até não gostar, mas está lá na Constituição Federal, é o que nos dirige. Então, quando as empresas fazem vagas, ofertam vagas, fazem processos seletivos voltados só para pessoas negras, elas têm um respaldo, não só do Estatuto da Igualdade Racial, mas tem um respaldo também. É engraçado, mas o Brasil, mesmo antes da Constituição Federal, que é de 88, em 1969, o Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Isso foi através do decreto 65.810. E o que esse decreto vai dizer, gente? A Convenção é de 67 e foi promulgada aqui para a gente. O que eu quero dizer que foi promulgada? Que após as formalidades previstas aqui, virou uma lei para a gente, virou um decreto. Então, nós temos que cumprir, temos que observar. Desde 67, né, 69, quando houve a promulgação no Brasil, já se falam em medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado a certos grupos raciais ou étnicos, aqueles bens da vida que eles não têm acesso. Então, pode ser saúde, educação e trabalho. Por que trabalho é tão central, gente? Quem vive hoje sem trabalho? Não é a gente tem um Estado que não consegue garantir para a gente saúde e educação no serviço público. Quem pode, procura saúde e educação na iniciativa privada. E para quem não é filho de milionário, não é príncipe herdeiro, como é que você vai ter acesso a esses bens? Vai ser através do trabalho. E aí a gente está falando, sei lá, de 99% das pessoas. Então, se a gente não tem trabalho, a gente não vai ter saúde, educação, moradia, a gente não vai ter o básico. Se a população negra só tem acesso a certos tipos de trabalhos, que são aqueles trabalhos, mas sem qualquer demérito algum, que são trabalhos mais subordinados, trabalhos mais operacionais, mas esses trabalhos são aqueles de menor renda. Não é à toa que DIEESE e IBGE trazem para a gente que a população negra está em desvantagem em termos de renda. Se a gente for passar isso para a mulher negra que está lá embaixo é a que recebe menos. Então, havendo essa desvantagem, a gente precisa corrigir esse equilíbrio. E o trabalho é a única forma que as pessoas têm de poder galgar outras coisas na vida, de poder transmitir para as gerações, em circunstâncias familiares. Eu posso pagar um colégio para o meu filho, isso vai fazer diferença na vida dele. Então, quando a gente quer colocar essas pessoas no topo, a gente quer fazer a inclusão que a lei manda que seja feita, porque isso ainda não aconteceu, e é uma forma também de que as pessoas que entrem, né, se desejarem, possam ser replicadores, porque vão ser replicadores que têm lugar de fala. Não é que é uma obrigação, né? Porque quando você fala de uma pessoa negra, não é que tem que ser todo mundo igualzinho, não é todo mundo que está com um discurso racial na ponta da língua, não é nada disso, né? Não é consultor para questões raciais, não é isso. Cada pessoa vai ser de um jeito. Mas quando a pessoa tem um lugar de fala, quando ela tem aquela experiência e quando ela consegue estar num espaço de poder e tem o poder de replicar aquilo, o potencial para que isso seja feito, para que isso se efetive, para que isso aconteça, é maior.
porque aquela pessoa sabe quais são as dificuldades que ela encontrou para chegar ali, em que ponto ali que a questão racial foi difícil para ela, e ela pode fazer com que a empresa, o que foi barreira para ela pode fazer com que a empresa que ela dirige não tenha essa barreira, porque muito se fala em barreiras invisíveis. As pessoas negras vão, elas fazem a entrevista e depois, não tem o perfil. As pessoas não sabem por que elas foram recusadas, né? Então, quando você tem uma pessoa negra, uma pessoa que já teve essa vivência no topo das empresas, você tem uma chance de desconstruir aí alguma coisa e da gente partir mesmo para um novo pacto civilizatório, porque não é possível, é isso que a gente quer como país, a gente quer um país desigual, um país em que questões de gênero e raça continuem impedindo pessoas de mostrarem o seu talento mesmo, de contribuírem efetivamente para a sociedade. Eu fico imaginando que sociedade bacana, que mundo legal a gente teria se todas as pessoas tivessem o direito de ser exatamente quem são e não fossem discriminadas, para que a sociedade pudesse absorver o talento de todas essas pessoas, não só de homens brancos, héteros, né, aquele padrãozinho. A gente está deixando muito talento passar, porque essas pessoas, elas se perdem no meio do caminho, não conseguem efetivar o projeto de vida delas e contribuir efetivamente para a sociedade. Então, a questão da legalidade das ações afirmativas ela é muito tranquila, inclusive porque o STF ele já julgou que essa lei 12.288, que é o que eu chamei que eu disse que é o Estatuto da Igualdade Racial, é constitucional. O que o STF quer dizer isso? Quer dizer que toda essa lei está de acordo com a Constituição e não vai ferir o artigo 5º lá, né? Porque às vezes eu vejo muita interpretação rasa falando, não, isso não pode, artigo 5º, todo mundo é igual, isso é discriminatório, não pode ter vaga só para pessoas negras. Mas a Constituição o STF, que, segundo a Constituição da República, é quem, vamos dizer assim, em última instância, vai dizer, vai interpretar a Constituição, né? Não sou eu, Fernanda, não é o rapaz lá na esquina que vai dizer o que a Constituição quis dizer no artigo 5º. Quem vai dizer, quem vai dar a palavra final vai ser o STF. E ele diz que a Lei 2.288 é constitucional, está de acordo com o que preceitua a Constituição. E mais, o STF também já teve a oportunidade de julgar a questão da constitucionalidade da lei de cotas para acesso em concursos. E julgou da mesma forma, né? O STF até fala lá em discriminação reversa, que a gente precisa dessa discriminação, foi a terminologia usada pelo STF, que é uma discriminação reversa que momentaneamente nós precisamos para ajustar as coisas, para tentar deixar tudo igual para todo mundo, que é óbvio que somente com cotas a gente não vai conseguir isso, somente com a imposição legal de cotas a gente não vai conseguir isso. É necessário, sim, que a iniciativa privada se mexa, perceba o seu papel nisso, perceba o que ela está perdendo com isso, porque já existem vários estudos de várias agências internacionais mostrando que quando a empresa é mais diversa, quando ela diversifica seu quadro de empregados, ela lucra mais. E por que isso? Se eu tenho empregados, todo mundo que pensa igualzinho, todo mundo estudou na escola A, morou no lugar A, teve uma educação do tipo A, aquelas pessoas vão reproduzir um pensamento tipo A, mas se eu pego pessoas tipo C, D e E, eu consigo espelhar melhor o que o meu consumidor de bem ou serviço deseja. Então, eu consigo, com isso, performar melhor, eu consigo, com isso, mais lucros. É uma tendência internacional. Juliana, eu estou avançando, mas você me fala esse... Estamos aqui, sim, você está falando da tendência internacional, eu queria que você concluísse para a gente conseguir fazer a nossa primeira rodada com todas, mas, doutora Fernanda, está trazendo efetivamente a lei à casa e, ao mesmo tempo, trazendo, acho que muito por conta do meu vício acadêmico, eu gosto muito de estar com pessoas efetivamente que... trazem informações baseadas em estudos, enfim, a gente está trabalhando com dados e fatos, então, importantíssimo a gente começar essa roda de conversa, você trazendo essa perspectiva da legislação, eu acho que pode esclarecer muitas pessoas que ficam com medo, eu vou abrir um processo seletivo para vagas afirmativas, eu vou ser cancelado. Não vai, calma, vamos conversar sobre isso. Mas conclui, então, vou encerrar só a questão da legalidade, então, sobre o que você falou dos processos, da validade, né, dos processos. Como eu disse aqui, como na iniciativa privada, né, as empresas podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas nesse caso a lei ainda fomenta
as ações afirmativas pela iniciativa privada, se eu quiser, eu posso fazer, eu, empresa, posso fazer um processo seletivo só para negros, ou, sei lá, 50% de pessoas negras, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Vai depender de quão rapidamente eu quero equilibrar as coisas dentro da minha empresa. O quanto eu necessito fazer para poder atingir um equilíbrio racial. Então, é uma decisão da empresa, existe até uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho falando sobre a legalidade, né? Ela até foi usada também nesse contexto, né? Inclusive, acho que pelo PROCON, o PROCON se baseou nela, mas a MPT também emitiu uma notificação recomendatória para a plataforma, e alguns dias depois nós tivemos, né, essa mudança, esse entendimento de que a legislação aqui obriga, e se a legislação não obrigasse, o Ministério Público do Trabalho não teria um projeto de inclusão para jovens negros universitários. Não, isso não seria legal, né? Mas isso é uma obrigação, é o papel do Ministério Público, a gente faz por obrigação, por um cumprimento de lei. Maravilhosa. Depois a gente fala mais sobre esse projeto lá do Ministério Público. Doutora Fernanda, a gente vai fazer aqui essa rodada. Já queria chamar, maravilhosa, a gente vamos chamar a Ana Minuto, a Arlane, a Dirlene, e a gente vai conversando. Eu queria trazer um ponto, Ana, para te perguntar. Vou te apresentar a Ana Minuto, LinkedIn Top Voice, coach, empreendedora, influenciadora, uma mulher inspiradora, uma diva. Eu gosto de chamar a Ana Minuto de diva, porque é isso que ela é. Não é mesmo? Então, não sei como te apresentar, Ana. E a doutora, enfim, te perguntando um pouco sobre o que você pensa, né, enfim, sobre todo esse movimento ligado às vagas afirmativas, mas já queria trazer aqui um ponto para quem chegou um pouquinho depois, que a doutora Fernanda trouxe muito bem. Pessoas negras, elas são vistas muito por conta de um estereótipo étnico-racial em bloco. Temos 4 mulheres negras aqui presentes, somos absolutamente diferentes entre si, apesar das 4 trabalharem de alguma forma com o tema da diversidade. Temos formação acadêmica diferente, somos de estados diferentes, podemos ser amigas, colegas, mas não somos representantes do movimento negro, se a gente for pensar em mais de 110 milhões de pessoas negras. As opiniões aqui são opiniões absolutamente individuais e que não representam todas as pessoas negras do Brasil. E quando alguém se refere a pessoas negras dessa forma, acho importante a gente trazer essa perspectiva educativa. Isso, a pessoa está incorrendo num estereótipo étnico-racial de nos ver em bloco. Os negros, quais negros? Que negros? De quem que você está falando? Ana Minuto, a palavra está com você. A importância das vagas afirmativas para pessoas negras, por favor. Boa noite, rainhas. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É uma alegria estar com vocês. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra que usa o cabelo que eu quiser. Neste momento estou de cabelo liso. Atrás de mim tem plantas e um lindo quadro preto e branco. E vamos começar com ações afirmativas. Acho que vou contar um pouco da minha história, né? Eu cheguei aqui porque minha mãe já fazia esse trabalho de fazer inclusão de negros e mulheres, e esse combate existente. O que eu digo sempre é que nada é novo, né? Nós temos aí 500 e poucos anos de Brasil e 500 e poucos anos nós estamos trabalhando para minimamente sermos vistos ou vistas. Né? Então, quando a gente fala de lei, de ações afirmativas, a gente está dizendo que eram pessoas que o mercado não via, que o mercado não queria e entendeu, apesar de todos os desafios, que tem uma questão financeira. Eu adoro dizer sobre dinheiro, porque a gente vê que essa ilusão de que vão sair diversidade, porque é o certo a ser feito, e não é real. As empresas falam por questões financeiras. Isso precisa ficar muito escurecido, né? Porque senão entra naquele processo de ONG. E aí, se a Erlane, se a Dirlene, se a Juliana vai fazer uma palestra, acho que tem que fazer de graça, né? Porque eu preciso ajudar. Então, no final, vamos ficar bem atentos, é sobre dinheiro. Né? Então, e uma outra coisa que eu digo é que o mundo está complexo. As pessoas que resolviam problemas ontem não conseguem resolver os problemas que existem hoje. E se a gente não tiver minimamente pessoas diferentes, lugares diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, a gente não vai conseguir avançar, nem como sociedade e nem como indivíduo. Né? E eu acredito que um dos maiores ganhos, e é uma coisa que eu aprendi dentro do terceiro setor, é que se os 3 setores não estiverem envolvidos, não acontece.
né? Se o Estado, o terceiro setor e a sociedade não estiverem juntos no processo, vai acontecer de forma muito lenta. Então, qual foi o maior ganho que eu vi? Primeiro, as empresas entenderam que eu preciso falar sobre esse assunto, eu preciso me posicionar. Afinal, eu estou dizendo que estou fazendo diversidade e inclusão. Tem muitos fake por aí, mas tem pessoas que estão fazendo, né? E elas se apropriaram deste momento, né, de trazer o seu ponto de vista. Então, as empresas estavam muito imbuídas em fazer isso, né? Então, a Alane, com outros tantos grupos, a Juliana, a Dilene, movimentaram empresas para que isso acontecesse, né? Surgiram vários manifestos. Este é um ponto. Nós, enquanto sociedade civil, que fizemos o nosso trabalho. Eu adoro um barulho, então sempre conte comigo para fazer um barulhinho, né? Então, a gente aí, em conjunto, fez um grande barulho e o Estado fez o trabalho dele. Eu recebi uma reclamação e eu agi em cima dela de acordo com a lei. Então, quando a gente olha isso, eu fiquei emocionadíssima, eu não tinha visto, a Alane me mandou a informação, eu fiquei emocionadíssima, eu choro mesmo agora, um chorinho, né, para ficar mais bonita, ficar mais nova. Eu chorei com essa ação, porque essa ação demonstrou o nosso poder enquanto sociedade. Essa ação demonstrou que é possível, sim, fazer a mudança. E muito mais que isso, a empresa entendeu o quanto isso impacta quando a gente fala sobre brand, quando a gente fala sobre marca. Então, quando a gente observa esse cenário, ele é bonito, ele é interessante, ele fica muito feliz, mas é só uma parte do caminho que a gente tem que trilhar. E a pergunta, né, que eu faço para a sociedade, e devolvendo aqui para a gente pensar, ótimo, temos ações afirmativas. E quem está lá? Elas estão acontecendo de fato. Porque hoje eu tenho mais de 50% das pessoas que estão na faculdade e essas pessoas não conseguem emprego. Antes é porque eu não tinha a faculdade. Aí veio essas afirmativas da cota, vocês estão dentro da faculdade. Agora, por qual motivo que eu não consigo acessar essas pessoas? Por qual motivo as pessoas estão no LinkedIn? Pode aumentar, óbvio, mas eu não consigo, enquanto empresa, achar ação afirmativa. Eu não consigo achar uma pessoa para essa vaga, aí eu pego uma outra pessoa e digo, foi indicação, a gente não conseguiu localizar. Então, quando a gente fala de ações afirmativas, não é só dizer que eu tenho 10 vaguinhas para preto e achar que está tudo bem. É muito mais que isso. É vivenciar a diversidade e a inclusão no dia a dia. É realmente olhar a política e a cultura para que isso aconteça. É entender que se eu sou uma empresa global, eu preciso conhecer os países que eu atendo. Logo, eu preciso criar políticas que atendam a esses países. Senão, a gente fica numa ilusão de que estão fazendo diversidade, colocando eu como top voice, Dilene como top voice, Alane como top voice, e no final, a gente fica sem entender, né? Mas vou parar minha fala por aqui, eu sou uma pessoa muito eloquente, vocês sabem. Eu vou parar minha fala por aqui. Agradeço ao LinkedIn por ter avançado nesse processo, mas é muito pouco perto de tudo que a gente tem pela frente. Maravilhosa, Ana Minuto. E é a sua eloquência que a gente precisa, essa energia. E queria dizer para quem está assistindo a gente que essa semana foi uma semana muito intensa para pessoas que trabalham, que estão nessa rede, que trabalham com a pauta étnico-racial, pessoas negras, não necessariamente todas as pessoas negras atuam na pauta étnico-racial, isso é muito importante. Então, por favor, empresas, não aloquem pessoas negras das mais variadas áreas para serem especialistas de diversidade, sem perguntar se a pessoa, sem combinar com os russos, como dizemos, sem perguntar se a pessoa se sente confortável e se ela, por acaso, já leu Cida Bento, se ela conhece o Eli Carneiro, Bell Hooks, porque não é pelo fato dela ser negra que necessariamente ela conhece, não é mesmo? Então, muito importante, aí já fica uma dica, já estamos aqui no momento de dicas para as empresas. Então, foi uma semana de muito trabalho, de muita articulação, de muito movimento, e há uma coisa que eu quero trazer para passar a palavra para a Dirlene e para a Arlane, em geral, além de nos ver em bloco, existe um estereótipo étnico-racial, especialmente ligado à mulher negra, que é a negra raivosa, de que mulheres negras se descontrolam. E aí, eu acho que uma coisa importante da gente trazer aqui, nós trabalhamos a semana inteira, intensamente e com estratégia. Trabalhamos dialogando, foram muitos, eu sei, acho que cada uma de nós aqui montou diversos grupos de trabalho
para especialmente sensibilizar o mercado e a opinião pública de que é fundamental para que a gente avance na pauta racial no Brasil, a gente manter as vagas afirmativas para pessoas negras. Isso não tem absolutamente nada a ver com filantropia, não tem absolutamente nada a ver com mimimi. Tem a ver com pauta ISD, tem a ver com o assassinato do George Floyd e o assassinato do João Alberto, e também pelo fato de a gente fazer reuniões, especialmente reuniões online, e a gente se dá conta de que quando a gente abre a câmera e encontra uma pessoa negra, a gente comemora. Porque a gente fala, uau, alguém como eu. Não é possível que no Brasil... É quando as pessoas falam, Juliana, mas eu não vejo pessoas negras. Eu falei, você está onde? Na Finlândia? Porque assim, eu vejo pessoas negras o tempo todo. Todos os dias, o tempo todo. E se eu não estou vendo, essa é a minha pergunta como professora. Por que não estou vendo? O que acontece? A doutora Fernanda trouxe as barreiras invisíveis. Quero chamar a nossa economista, Dirlene Silva, para trazer um pouco a sua perspectiva sobre a importância de vagas afirmativas para pessoas negras. Quem está chegando agora, muito obrigada. Que bom que vocês estão com a gente. Gente, essa é a live para compartilhar em todos os grupos de WhatsApp, inclusive nos grupos da família, sem medo de ser expulso do grupo. Então, levem, por favor, para a hora do cafezinho amanhã da empresa. Quem se vocês forem, se tivermos pessoas aliadas à pauta racial, negras ou não negras, levem para os ambientes corporativos de vocês amanhã, né? Para isso ser pauta de reunião, para que vocês tragam esse tema. A gente precisa falar sobre esse tema nas empresas. Está com você, Dirlene. Boa noite, LinkedIn. Boa noite, doutora Fernanda, Ana, Juliana, Arlane, divas maravilhosas. Eu sou doida pela fala da Ana Minuto. Tu nem sabe o que é, tá me proporcionando estar numa live com a Ana Minuto. Isso aconteceu a mesma coisa quando eu participei a primeira vez de uma live com a Arlane também. Mas também fazer a minha autodescrição, que eu aprendi com a minha mana Tânia, né, que não está aqui, mas sempre lembrada. Sou uma mulher negra, tenho cabelos ruivos, como disse a Ana, tenho o cabelo que eu quiser, então eu estou ruiva. Né, tenho cabelo crespo, natural, curto, estou com um óculos bordô. Atrás de mim tem uma parede branca com uma persiana bege, estou usando uma blusa bege estampada com azul. Sou economista, como a Ju já comentou. E venho aqui ratificar, na verdade, as falas, né, das colegas, são da doutora Fernanda, que também já falou um pouco da questão econômica, e a Ana Minuto já falou de dinheiro também. Então, eu costumo me apresentar como eu sou a diversidade. Tá? Eu não sou uma pessoa que trabalho com a diversidade, né, originalmente. Né? Trabalho com economia, com finanças, e depois de 2020, com esse boom, né, da diversidade, eu fui convidada para palestrar sobre diversidade pela primeira vez. E aí eu fiz a reflexão assim, nossa, mas eu não sou uma especialista em diversidade. E aí me veio essa questão, tá, mas eu sou a diversidade em pessoa. Justamente pelo que a doutora Fernanda falou. Né? Eu me enquadro exatamente nisso. Né? Eu sou uma mulher, eu tenho 48 anos, né, cresci na década de 80, 90, em espaços que eu era a única negra. Né? Então, a minha vida, na verdade, foi transformada pela educação. Eu fui contemplada com uma bolsa de estudos numa escola particular com mais de 5.000 alunos, onde eu era uma das pouquíssimas negras. Na minha sala de aula, eu sempre era a única. E em um determinado momento, chegou uma outra menina negra, a gente era confundida, porque a gente sempre passava pela mesma pessoa. Por quê? Aos olhos dos outros, negros são todos iguais. Né? Negra, não sou nada coisa. E aí, eu era a melhor aluna da escola. Né? Então, eu sempre coloco assim, olha, um fato de eu não ter amigos, né? Eu sofria, além de preconceito racial, eu tinha preconceito social muito forte. A minha mãe era gari, né? Então eu era chamada na escola de filha da lixeira. Então, unia, né, preconceito social e racial. Então, não tinha amigos. E o que acontecia? Né? Os livros eram a minha salvação. Eu já gostava de estudar, então aquilo, né, para mim, foi mais um fato que eu adorava aquela escola. Ali dentro da escola, eu conheci a primeira vez o que o estudo poderia, né, me proporcionar. Porque eu gostava de estudar, mas por gostar mesmo. Era uma coisa muito minha. Né? Mas eu não tinha ideia o que poderia acontecer comigo se eu estudasse.
E nessa escola, pela primeira vez, eu tive noção, né, o que eram profissões, enfim, se eu conhecia as profissões operacionais, na escola eu tive. E aí, cada vez mais, eu estudava. Era a melhor aluna, e aí chegou na época, ela fiz o ensino médio, eu fui fazer técnico em contabilidade, porque eu tinha já a noção que eu precisava ter uma profissão desde muito cedo. Porque as minhas irmãs, elas começaram a trabalhar com 13 anos, como empregadas domésticas. Nada contra a profissão, mas eu sabia que eu não queria ser empregada doméstica também. Então, o que eu pensei na minha cabeça? Eu vou fazer um curso técnico para já ter uma profissão. Naquela época, era muito pouco dos cursos técnicos, né? E aí, os professores que foram... Eu costumo dizer que eu fui salva, né, pelos livros dos professores. Né? Eles sempre me orientavam muito. Né? Eles me disseram assim, Dirlene, faz alguma coisa... Eu sempre gostei de tudo, tá? Eu adorava. Tudo que eu estudava, eu adorava. Né? Mas tu tem um talento especial para matemática, porque não são todos que gostam. Né? Então, faz alguma coisa ligada à matemática. E aí eu fui buscar alguma coisa ligada à matemática, curso técnico em contabilidade. Chegando no curso, né, eu tive uma disciplina de economia, que eu assistia ao Jornal Nacional e ficava sempre muito curiosa, né, do que era a balança comercial, câmbio, inflação. Inflação era o que mais me chamava a atenção, porque naquela época a inflação batia 80% ao mês. Né? Mas só que ninguém conseguia me explicar. E aí, quando eu cheguei na aula, tive aquela disciplina, o professor começou a falar, né, eu comecei a entender que era aquilo que eu era curiosa e me interessava, eu saí da sala de aula decidida que eu seria economista. Né? Tinha 16 anos, eu era menor aprendiz numa multinacional, então dali eu pensei, eu vou ser economista e vou ser executiva de multinacional. Saí do ensino médio, fui fazer vestibular na Universidade Federal, porque na minha cabeça é óbvio que eu ia passar. Porque eu sou a melhor aluna da escola, óbvio, né? Tá na cara que eu vou passar. Nem me passava pela cabeça que eu ia ser reprovada. Né? Chegando no vestibular, é óbvio que eu não passei. Mas por quê? Eu tive realmente uma crise existencial, foi uma das crises que eu lembro muito forte, porque dali eu costumo dizer que eu me tornei protagonista da minha vida aos 15 anos. Então eu já era protagonista, eu já tinha conseguido tirar da minha vida aquele sofrimento que eu passava de ser filha da lixeira, enfim, né? Eu já era dona de mim. Mas o fato de não passar, né, no vestibular na universidade pública realmente me impactou. E aí, no outro ano, eu fui fazer um cursinho. E aí, no cursinho que eu trabalhava o dia todo, né, porque eu comecei a já trabalhar para fazer o curso técnico, né, porque eu queria ter essa profissão. Né, para fazer o curso técnico não tinha bolsa de estudos, então era eu comigo mesmo. E aí, no cursinho, eu comecei a me dar conta de um fato. Os meus concorrentes, né, que eram meus colegas de cursinho, eles estudavam manhã e tarde na escola e à noite para o cursinho. Eu trabalhava o dia todo e ia à noite para o cursinho, estudava 3 horas por dia dentro do cursinho. Fiz o vestibular mesmo assim, né? Eu fui aprovada, mas não classifiquei, né? Nas federais tem isso, né? É aprovada, aí tem a redação corrigida e tal, e aí depois sai a classificação. A minha classificação, digamos que era 50 vagas, eu fiquei em 60º, né? Fui aprovada, mas não classifiquei. E aí eu fiz essa reflexão. Na época, a gente nem usava a palavra equidade. Né? Não se usava. Mas hoje em dia eu entendo que é uma questão de equidade. Eu não tinha condições de concorrer com pessoas que estudavam o dia todo. Então, eu me coloco, né, como o exemplo da doutora Fernanda. Saí dali, fui para a universidade particular. Né? Porque, para mim, tem pessoas que falam que propósito é propósito, trabalho é trabalho. A minha vida foi movida por um propósito, tá? Foi movida por um sonho que eu transformei em propósito, que era ser economista. Então, eu não pensava em desistir realmente do meu sonho. Então, saí dali, fui para a universidade particular, passei 10 anos, né? Eu trancava a cada semestre, daqui a pouco ficava com uma mensalidade atrás, era uma hiperinflação, eu tinha que pagar a mensalidade para depois conseguir voltar, né? Continuar os estudos, e assim ia fazer uma cadeira, fazia 2, fazia 3 e tal. Resumindo, passaram-se 10 anos. E eu costumo dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque 10 anos passariam de qualquer maneira, né? Mas, pelo menos, passaram-se 10 anos, eu saí de lá formada, e tive... eu costumo dizer que eu vivi 50 anos em 5, né, depois da minha formatura. Então, realmente,
Eu troquei de trabalho, acho que 2, 3 vezes, sempre com o dobro da remuneração, né? Fui investir em MBA, fiz um mestrado, comprei apartamento, carro, tudo mais um pouco, né? Que a sociedade diz. E o que naquele momento, né, eu estava muito voltada para mim, confesso, né? E aí, quando eu saí da empresa, né, e empreendi, fui para o LinkedIn, eu comecei a ver negros, porque eu sempre vivi num mundo branco. E aí que eu me dei conta, nossa, mas que legal, me identificava, né? Via uma representatividade, nossa, que legal, mas por que eu não vejo isso? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, negros aqui são em torno de 13%, né? Entre pretos e pardos, né? Sendo que a maioria dos pardos não se declaram negros. É um estado colonizado por alemães e por italianos, né? Tanto quando eu estou fora do estado, as pessoas olham para mim e perguntam, vem um sotaque, sente um sotaque diferente, né? E perguntam, tá carioca, paulista, mineira, baiana, mas nunca falo do Rio Grande do Sul, nunca falo gaúcho. Tem essa particularidade forte. E aí eu comecei a refletir, aí eu lembrei dos meus últimos anos na empresa, né, que começaram a surgir negros nos processos seletivos, porque até então não tinha mesmo, né? Eu lembro que eu consegui contratar alguns e tal. E eu fiz a reflexão, tá, mas isso é reflexo das cotas. Né? Reflexo das cotas. Então, e aí, o que hoje em dia, né, como eu falei para você, a primeira vez que eu fui palestrar sobre diversidade, eu me perguntei, tá, mas eu não sou um especialista. Aí eu trouxe, né, o meu case, porque eu sou a diversidade, me apresento como a diversidade. E eu comecei, né, a defender, né, a diversidade, as vagas afirmativas, pelo aspecto econômico, que bem como a Ana Minuto trouxe, não é questão de bondade, né? É uma questão de entender que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, né? Temos quase 56% da população negra. O passaporte brasileiro é o mais valorizado, porque qualquer um pode ser brasileiro. E quem está de fora do Brasil pensa que o Brasil é o país da democracia racial. Então, é o país que tem mais negros fora da África, enfim. E aí eu costumo dizer para as empresas assim, olha só, hoje em dia, a população negra, ela circula na economia mais de 2 trilhões de reais, muito mais que a classe A. A classe A, ela tem um gasto anual de 530 bilhões. Então, os negros gastam 2 trilhões. Hoje em dia, nas universidades públicas, negros já representam maioria, 50,3%. No ensino superior, em geral, já são 38%. Né? Esse número tem aumentado. Então, se a gente não olhar para os negros, e claro que daí tem outros públicos, mas como a gente está falando de vagas afirmativas de negros especificamente, daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar para mim, nem consumidores, porque cada vez mais crescem os movimentos sociais, que se não me representam, eu não consumo. Graças a Deus, hoje a gente tem escolha. Então, é uma questão de economia, não é uma questão de bondade, é uma questão de economia, de olhar para o futuro. Porque as competências que nos trouxeram até aqui podem não ser suficientes para nos levar adiante. Né? Então, daqui a pouco, eu não vou ter tanto homem, branco, hétero, de 25 anos para contratar, só olhar para o futuro, né? Não olhar para o que está acontecendo no meu mercado. Então, eu defendo, né, muito tanto a diversidade, vagas afirmativas, que a gente está falando da mesma coisa, né, quando a gente fala de diversidade, vagas afirmativas, muito por esse lado econômico, que é o meu negócio. Então, por mais que eu não seja uma especialista em diversidade, depois fui estudar, né? Mas não sei tanto quanto a Ana, quanto a Arlane, quanto a Ju, mas eu entendo de economia, né? E eu entendo o que o mundo está acontecendo, né? Hoje em dia, para lançar, abrir capital, né, nas bolsas de um IPO, eu preciso, né, ter ali o compromisso com a ESG, né, que fala, né, da diversidade. Hoje em dia, já para colocar ações na Nasdaq, tem que comprovar a diversidade. O Oscar já colocou que até 2024, o filme para concorrer ao melhor, né, filme tem que ter, né, um X ali, percentual de diversidade. A gente vê as empresas, né, que
não tem diversidade, aí a doutora Fernanda entrou na minha seara, né? Hoje em dia elas têm, né, comprovadamente, né, dados da McKinsey, têm maior rentabilidade. Né? Aí dados da Harvard dizem que essas empresas têm menos conflitos, né, de colaboradores. Né? As pessoas se sentem valorizadas, se sentem respeitadas. Né? Quem não gosta de trabalhar num ambiente que se sente bem? Né? Um exemplo, trazendo, né, o meu exemplo, como eu digo, né, que eu sou a diversidade. Vocês imaginam quando eu comecei no mercado de trabalho, eu tenho 30 anos de carreira, tá? E 25 deles em cargo de gestão. Vocês acham que eu consegui usar esse cabelo? Hã? Apenas na última empresa que eu trabalhei eu consegui deixar meu cabelo natural. Né? Realmente era uma empresa muito aberta à diversidade, quando a gente nem falava em diversidade ainda, né, aqui em Porto Alegre. Mas nas outras, não. Eu lembro uma vez que eu deixei de usar o Enê, né, que tinha o cabelo liso, eu não queria mais usar Enê, queria deixar fazer relaxamento e tal. A minha superior olhou para mim e olhou assim, ai, você está tão estranha. Né? E a gente já fica com medo. Né? Numa entrevista de trabalho, eu já fui chamada de Xuxa, no sentido pejorativo. Numa outra, no processo seletivo, olha só o que aconteceu. Tinha um teste de contabilidade, eu fiz o teste e gabaritei o teste. Aí a pessoa olhou para mim assim, onde é que tu aprendeu contabilidade? Eu disse, na escola. Tá, e ela fez a entrevista, ok, disse, né, foi aprovada, tal, a gente entra em contato contigo, né, para marcar exame médico, né, e para começar a trabalhar. Ok, passaram-se uma semana, passaram-se 2 e nada de contato. Entrei em contato com a agência que havia me encaminhado para a empresa, e aí a pessoa toda constrangida me disse assim, olha só, quando, né, o diretor da empresa soube que tu é negra, ele desistiu da contratação, porque eles não contratam negros nem para a fábrica, dirá para o escritório. Então a gente viu uma época em que as empresas não tinham vergonha de dizer que não contratavam negros. Como eu falei, principalmente, não sei, é muito regional, tá? Então por isso eu acho muito importante as empresas entenderem as suas regionalidades, entenderem, né, o caso aqui que a gente está falando do LinkedIn, entender o país que está inserido. Né? Então, eu falo muito do Rio Grande do Sul. Então, aqui, na década de 80, 90, não existia vergonha, né, das empresas dizer que não contratavam negros. Né? Existem, né, redes famosas aqui que eram famosas por não contratar negro. E quando tinha um negro, né, eu lembro uma pessoa muito próxima a mim, que foi contratada por uma empresa dessas, ele recebia parabéns. Nossa, eu nunca tinha visto um negro dentro dessa empresa. Então, eu costumo dizer que no mercado de trabalho eu sou inesquecível. Sou inesquecível por quê? Porque quem me encontrou, quem passou pela minha vida profissional, não me esquece. Quem é que viu uma executiva negra? Sem ser a Rachel Maia, claro, super famosa, mas, né, no mundo comum, né, como eu, não esquece. E é fato até hoje. Eu tenho uma boa memória, mas a gente acaba esquecendo de algumas pessoas. As pessoas chegam até mim e dizem, eu tive contato contigo naquele tal momento, eu fiz um curso contigo, isso aqui. Por isso. Então, hoje, o que eu quero? Né, eu não quero mais ser esse token. Aprendi esse termo com a Nina Silva, né, que eu entendi que eu era o token. Eu não quero ser mais o token. Né, e hoje eu tenho uma filha de 7 anos. E aí eu trago, né, eu quero fazer um mundo melhor para minha filha, eu quero deixar um mundo melhor para minha filha e para as gerações futuras. Eu acho que hoje em dia a gente tem fala e escuta principalmente. A Tânia Chaves sempre me disse assim, eu falava assim, o LinkedIn me deu voz, né? E a Tânia dizia assim, não, voz tu já tinha. Eu estava, Tânia, então me deu escuta. Porque antes eu falava, ninguém me escutava. Né? Então, assim, já no trabalho, né? Então, para mim era normal, né? 25 anos já em cargo de liderança. Então, tinha aquelas reuniões com o presidente e tal, não sei o quê. Eu falava, parecia que ninguém falou. Agora vinha um homem branco, falava a mesma coisa que eu falei lá, todo mundo aplaudia. Então, é a questão da escuta. Por isso eu falo, da voz, na verdade, hoje em dia, é da escuta. Deixo a Diva Arlane falar para não tomar todo o tempo aqui. Maravilhosa. Assim, eu já chorei aqui, já ri um pouquinho também de que história.
Para quem está chegando agora, na verdade, nós estamos em casa e estamos utilizando essa plataforma, na verdade, como a nossa sala de estar. É tão raro termos uma tela com tantas mulheres negras, é tão raro, efetivamente, que eu acho que quando a gente consegue, a gente dá um jeito. Vou fazer um spoiler, que a Ana ia ter que sair mais cedo, mas acho que o papo tá bom, ela vai ficar aqui com a gente, Ana. Obrigada aí por conseguir conciliar agendas. A Arlane Gonçalves, maravilhosa, especialista em diversidade, estava lá numa outra live, na consultoria com a Maite Schneider, uma inspiração, aquela pessoa que toma o LinkedIn de assalto, de tão maravilhosa que ela é. Quanto mais lives, melhor. Ontem, acabei de ver que o Instituto Etos vai fazer uma live amanhã, já vou aproveitar e vou divulgar, sobre as vagas afirmativas. Então, o pessoal do CERT, vai estar a Cida Bento, o movimento Mulher 360, imperdível, Fórum LGBTQIA+, quanto mais lives sobre vagas afirmativas, melhor. A gente vai inundar as redes sociais com informação de qualidade para sensibilizar as empresas que não recuem. Esse é um pedido. A gente está aqui para falar com vocês. A gente tem a Nasdaq, a gente tem a B3, e a gente também precisa sensibilizar cada gestor, cada pessoa que tem a caneta na mão no momento de decidir um programa de diversidade racial, que é o nosso caso aqui, que não se amedronte, que dá para fazer e que a gente só vai avançar efetivamente sob o ponto de vista socioeconômico e sob o ponto de vista de ser um país onde há efetivamente equidade racial, se vocês não pararem esse movimento. Então, aproveitemos o ISD, já que temos aí toda uma movimentação de mercado que é financeira, sim, a gente sabe, porque as empresas também têm avançado, a gente tem uma pressão de investidores, e isso não é ruim, esse momento é histórico, e é por isso que a gente está aqui. Arlane Gonçalves, a importância das vagas afirmativas, na sua opinião, para pessoas negras. Está com você. Obrigada, Juliana. Boa noite, Ana, Fernanda e Dirlene. Segunda live que eu tenho com a Dirlene. A primeira que eu tenho com a Ana e com a Juliana e com a Fernanda também. Vocês falaram, mas eu faço questão de frisar, de fato é muito bom estar no meio de muitas mulheres negras. Agora a gente está se falando aqui como se a gente estivesse numa sala conversando, mas assim, a gente tem que ir para uma sala de fato, entendeu? Arrumar umas garrafas de vinho, poder trocar várias ideias, porque eu tenho certeza que uma conversa pessoalmente vai ser muito, muito maravilhosa. Isso me faz lembrar que eu nunca vi nenhuma de vocês pessoalmente. Ana, Minuto, a gente se conhece, participei da primeira edição do Potências Negras, a gente se conhece aqui através do LinkedIn já há pelo menos uns 2 anos aí, né? Dirlene, da mesma forma, a gente se encontrou aqui nas interações, e a Juliana também. E a Fernanda eu tenho o prazer de encontrar agora. Então, assim, estou ansiosa, senhoras, pelas oportunidades de nos vermos pessoalmente. Bom, me audiodescrevendo, eu sou Arlane Gonçalves, sou consultora de diversidade, sou uma mulher negra de pele clara, me autodeclaro como uma mulher parda, portanto, uma mulher negra. Sou também uma mulher cisgênero, também uma mulher bissexual. Estou sentada aqui na minha sala, na frente de uma estante de livros, com um blazer laranja e com tranças os meus cabelos, para completar aqui o quarteto de mulheres negras que tem os cabelos que querem, né? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, vocês falaram várias coisas, mas só tentando ser um pouco sucinta aqui desses pontos que vocês trouxeram e que são relativos à nossa pergunta. Há algum tempo eu dei uma entrevista na CNN para falar de cotas. Há algum tempo não, né, gente? Foi em novembro, que é o mês da consciência negra, e todo mundo se lembra que a gente existe, né? E aí eu na entrevista que eu dei, eu falei assim, não, porque eu sou o resultado das ações afirmativas. Mas eu esqueci de complementar, sim, eu sou o resultado das ações afirmativas em somatório a todo o esforço da minha família, dos meus ancestrais que me trouxeram onde eu estou, né? Na minha família, eu sou a primeira que teve acesso à universidade, tanto a universidade em geral quanto a universidade pública do lado materno, e sou a segunda que teve a partir aqui do lado paterno. O meu pai teve a oportunidade de ir para a universidade a um custo muito alto de saúde, enfim, numa rotina muito parecida com a sua, Dirlene, né, de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, meu Deus do céu.
Então, assim, eu sou o resultado de todos esses esforços e, em somatória, as ações afirmativas, as políticas públicas de inclusão de pessoas negras nas universidades públicas. Se não fosse por elas, eu talvez não estaria aqui hoje conversando com vocês, né? Bom, e aí em relação à nossa pergunta, a importância das ações afirmativas. Eu confesso, gente, que na hora que eu demorei assim uns 4 ou 5 dias para conseguir reagir ao que estava acontecendo no LinkedIn, viu? Porque assim, a gente que está aqui usando bastante a plataforma, assim, essa política que eles tinham de não permitir anúncios afirmativos, ela sempre existiu, ela sempre foi assim, mas essa atitude de serem tão incisivos sobre isso me pareceu nova. Ou então foi um outro cenário, né? Talvez tenha sido a empresa que teve a sua vaga excluída que não ficou calada, né? Botou a boca no trombone e aí lascou tudo pro LinkedIn. Que bom, né? Assim, que bom. Mas eu confesso que eu inicialmente eu não acreditei, assim, naquela reação, naqueles anúncios oficiais, naquelas respostas oficiais do LinkedIn. Eu falei, gente, será que isso aqui é uma conta oficial mesmo, esse LinkedIn Help aqui? Será que não é um fake? Não, porque não é possível que eles estão dizendo isso, né? Assim, um discurso tão raso, tão... eu não quero usar uma palavra aqui, mas enfim. Enfim, né? Assim, demorei, e aí eu vi a Luana Genot se posicionando e tal, e aí depois não teve jeito, né? Quando eu vi que o negócio realmente estava esquentando, eu falei, não, eu preciso entrar nesse debate, comecei a falar com todo mundo, e de fato, que bom que a gente se mobilizou, se manifestou e reverteu essa situação. As ações afirmativas aqui no Brasil, eu tenho certeza que a Fernanda pode falar muito melhor do que eu, mas até para eu conseguir falar disso com melhor propriedade, eu escrevi um texto que eu, inclusive, publiquei hoje de manhã, inclusive com a participação da Ana Minuto. Gente, eu coloquei os links de tudo que eu achei ali, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto as análises lá, as declarações do STF, tem mais de 400 páginas do STF lá para ler, porque embora eu né, assim, é de ciência nossa de que as ações afirmativas são validadas no ordenamento jurídico brasileiro, ainda me faltava esse aprofundamento. E agora a gente recebe muitos comentários nas redes sociais de pessoas citando um trecho lá da Constituição, sem nenhum tipo de interpretação, claro, né? Mas falando, porque não pode escrever. Então, eu só ia lá e tacava o link do Ministério Público do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho explica aqui para você. Porque, né, assim, facilita. E aí, agora eu fiz esse texto lá, coloquei acho que 7 fontes de validação jurídica, e agora toda vez que alguém vier me perguntar alguma coisa, eu já boto o link lá para a pessoa, porque é isso. Embora isso esteja sedimentado no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, não quer dizer que o debate acabou. Esse ano, inclusive, é a validação ou a revisão da lei de cotas, né, universitárias, e mesmo com todo o ordenamento ali, com o posicionamento do STF, gente, não quer dizer que nós estamos imunes a um retrocesso, não é assim que as coisas funcionam, né? E eu acho até que é importante a gente ter em mente a força dessa mobilização que fez a gente reverter isso agora, que fez a gente reverter, por exemplo, o projeto de lei do ano passado que queria proibir propagandas LGBT, entre aspas, né? LGBTQIA+. Também houve uma mobilização da sociedade, das empresas e reverteu. A gente precisa ter isso em mente para o que a gente vai, né, ao longo do ano aí desenvolvendo em relação à política de cotas. Então, aqui no Brasil, com 56% de população negra, sendo que 28% da população é de mulheres negras, então a maior parte das mulheres, a maior parte da população. Quando a gente olha, por exemplo, para conselhos administrativos, tem 14% de mulheres. Mulheres negras é um número bem mais inferior. Quando a gente olha para as cadeiras de CEO no Brasil, 90% homens brancos. Enfim, né? Há uma série de estatísticas aí que a gente conhece, que a gente pode citar, que vocês também já trouxeram. Num cenário como esse que nós vemos, é imprescindível que existam ações afirmativas. E para fechar o meu raciocínio, ações afirmativas não são apenas vagas afirmativas. Acho que vocês já trouxeram esse ponto aqui também, mas imaginem, a Juliana falou assim, nossa, pessoas que não convivem ou que não veem pessoas negras.
Gente, vocês imaginem que tem empresas que têm 90% de pessoas brancas nos seus escritórios administrativos. Essas pessoas vão para casa e a pessoa negra que ela vê 1 ou 2 vezes na semana é a diarista. É quem anda com o cachorro dela, é quem cuida dos filhos. Assim, existe uma bolha muito grande de não convivência com pessoas negras no nosso país. E você imagina, então, como que se dá, ou como que pode se dar a inserção de pessoas negras nesse ambiente, ou que seja de pessoas trans nesse ambiente, que é 90, 95% de pessoas brancas, que é 90, 95% de pessoas cis. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer de uma forma harmoniosa? Vai ficar tudo assim, vai dar tudo certo. Vai ser todo mundo amigo, né? As lideranças vão desenvolver as pessoas negras assim numa maior, com toda a intencionalidade, foco. Lógico que não, gente. Lógico que não. Há um imenso trabalho cultural também afirmativo que precisa ser feito. Então, assim, nem de longe apenas trabalhar vagas afirmativas ou, enfim, né? Ter, por exemplo, cotas para as universidades públicas ou cotas para o setor público, falando da esfera pública, nem de longe isso é suficiente. Na verdade, isso é só a pontinha do iceberg de todo um trabalho muito maior que tem que ser feito ali por trás. Bom, agora eu vou ficar quieta para ouvir vocês. Maravilhosa. Arlane trouxe pontos muito, 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 muito importantes. Efetivamente, quando a gente tem... Enfim, se a gente está falando de nós, pessoas negras, quando nós entramos no ambiente corporativo, muitas das vezes não há segurança psicológica. E essa ausência de segurança psicológica está diretamente relacionada a todos os estereótipos étnico-raciais, aos vieses inconscientes e ao fato também das pessoas não estarem habituadas no Brasil de receberem comandos de pessoas negras. Então, quando a gente vê uma liderança negra dando um comando, e aí as pessoas simplesmente não cumprem, é como se aquela pessoa não estava lá. A Dirlene falou isso muito bem anteriormente. O que eu tenho visto e queria compartilhar com todo mundo é um caldeirão sendo montado, efetivamente. A Dirlene também falou sobre a perspectiva do tokenismo, encoraja as empresas não só em abrir vagas afirmativas para pessoas negras, mas não trabalhar só com posições de base. A gente não muda esse cenário contratando jovens aprendizes, porque os jovens aprendizes já são negros, em geral periféricos. 91% dos bolsões de pobreza, favelas e periferias do Brasil são habitados por pessoas negras. A gente precisa usar um pouco mais se a gente quer avançar na pauta. Então, aguardamos ansiosamente analistas sêniores, coordenadores, gerentes sêniores, diretores e CEOs e pessoas negras em conselhos de administração. Temos algumas perguntas já aqui no chat. Gente, essa live vai durar um pouquinho mais de 1 hora, porque já estamos 1h05 aqui na nossa sala de estar conversando, aproveitando essa oportunidade solene. Já quero aproveitar e agradecer o LinkedIn por hospedar essa live, porque, afinal de contas, é uma live que foi pensada a partir de uma questão que acontece nessa plataforma, mas se a gente está numa sociedade de diálogo, e se a gente está utilizando comunicação não violenta, a gente está subvertendo essa ordem de imaginar que pessoas negras elas são raivosas e não utilizam o intelecto para as suas ações. A gente está justamente aqui dizendo que sim, a gente pode exercer influência, sim, a gente tem poder de articulação, sim, a gente pode ir até a mídia, sim, a gente pode chamar uma procuradora do Ministério Público do Trabalho para trazer a lei efetivamente aqui a todos e a gente sair de um discurso que não é um discurso pautado na legislação. Bem, a gente tem aqui algumas perguntas, mas antes de ir para a questão das perguntas assim, de quem está no chat ali comentando, queria fazer mais uma rodada com vocês, talvez a gente tenha que pensar num tempinho um pouquinho mais curto para essa rodada. Como é que vocês estão vendo o mercado, né? Enfim, já falamos aí desse problema pontual, avançamos, eu acho que está bem claro, né? Que existe uma preocupação grande com a marca, com a reputação, e o fato de uma empresa privada ter a sua reputação abalada faz com que ela perca recurso financeiro, porque os seus papéis valem menos, e a gente está falando de uma empresa SA, portanto, ela vai perder recurso financeiro, os investidores começam a se retrair e o mercado começa a olhar, será que vale a pena investir? Será que não vale?
melhor eu tirar daqui, e aí começa a se abrir possibilidade até para concorrentes, por que não? Estamos aí no sistema capitalista de livre concorrência, livre demanda. E aí eu queria assim, fazer uma rodada com vocês para vocês trazerem um pouco do que vocês estão vendo em termos de mercado, em termos de perspectivas de ocupação de espaços no corporativo por pessoas negras nesse momento. Que tendências de mercado vocês estão vendo? Acho que podia começar com a Ana. Ana, se em algum momento você precisar ir lá para o seu outro compromisso, que você já tinha avisado, você fala, tá? Depois a doutora Fernanda, e aí a Dirlene e a Arlane, por favor. Bom, eu acredito que diversidade e inclusão é uma jornada, né? Então, as empresas entenderam que elas precisam se apropriar dessa jornada. Num primeiro momento, e aí a gente precisa também ter muito escurecido que nós temos aí milhões de empresas no Brasil e que a gente sempre fala das Big Four, né? A gente não fala das pequenas empresas e das médias empresas que não estão falando sobre diversidade e inclusão. Então, a gente vê um movimento de grandes empresas porque elas estão na bolsa e precisam prestar contas sobre o que elas estão fazendo. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa observar. O segundo ponto existe uma consciência da população brasileira que está se ampliando. Essa consciência de que eu tenho voz, de que é para mim e que eu faço parte desse conjunto e promovo essa melhora para o Brasil. Né? Então, nós somos aí 54% da força de trabalho brasileira. O que isso quer dizer? Que eu tenho poder de compra, mesmo que dizem que eu não tenho poder de compra, mesmo que 60% ganham R$950, eu tenho poder de compra. Isso está decidindo a forma como o mundo se movimenta. Eu sou da área de tecnologia e eu gosto de dinheiro e gosto de falar sobre dinheiro, porque no final, o que vai fazer eu estar aqui nessa live investindo 1 hora e pouco do meu conhecimento é ter grana. Não precisar trabalhar até meia-noite, até 2 horas, 3 horas, como eu já tive que fazer um dia. Né? Então, quando a gente fala desse movimento, ele está acontecendo, mas ainda querem oferecer para mim R$1.000 pela meia hora. Eu estudei a vida para isso. Né? Então, existe um movimento que está acontecendo, faz parte do processo, estamos numa jornada, o convite e depois? Eu coloquei os negros lá dentro, eu tenho negros, a maioria das empresas tem mais de 50% de pessoas dentro da sua empresa negras, mas estão no estágio, estão no operacional, estão no trainee. Ele entra como trainee, mas não vira gerente. E a pergunta você está preparando 10 pessoas negras para ser trainee? Por que elas não se tornaram gerentes? Porque elas estão nesse espaço. Né? Eles entram como trainee, mas não ficam. Né? Então, quando a gente pensa nesse movimento, o movimento está ampliando a consciência. As empresas estão sendo pressionadas, gente. A gente não pode ter ilusão de que eu estou fazendo o que é certo. As empresas estão fazendo porque elas estão perdendo dinheiro. E está tudo bem que nós estamos no capitalismo. A questão como é que isso gira e cria a minha percepção e a visão de pessoa como negra dentro da companhia. Porque eu trabalho com empoderamento não, ajudando pessoas a serem protagonistas da sua carreira, e é um desafio, porque elas adoecem nesses ambientes, e elas não conseguem ficar nesses ambientes. Então, eu tenho as vagas afirmativas, legal, trouxe 10, trouxe 20, quantos vão ficar no final? O que eu, enquanto empresa, efetivamente estou mudando na cultura e na política e na forma como eu me relaciono com essas pessoas em relação à saúde mental para que ela permaneça. Porque eu estou abrindo portas, estamos abrindo portas, está acontecendo, lentamente, mas está. Mas quantos estão permanecendo? E quantos estão permanecendo com saúde? E tem um outro ponto, o Wink Preta. Né? O Wink Preto, o Wink Preta. Pega as pessoas, aí depois que inventaram os grupos de afinidades, eles são importantes, mas aí eu coloco esse cara para trabalhar no que ele já faz e coloco ele para trabalhar como diversidade. E quero resultado. Não vai ter, gente. Sinto muito. São resultados que as pessoas podem entregar. Uma palestra por mês, uma palestra durante um ano, e isso não vai trazer o resultado que a gente quer. É treinamento permanente, até virar valor. Enquanto diversidade e inclusão não for o valor, eu acordar e dormir diversidade, não olhar para a Arlane e dizer, nossa, de novo a Arlane vem falar de... vocês não têm outra coisa para falar? Vocês vão falar para chamar de Dirlene dinheiro. O que tem dinheiro tem a ver com preto? A Fernanda está aqui para defender os jurídicos e vem falar de preto. Enquanto a gente não conseguir mudar essa consciência, sinto muito.
né? A gente está nessa ilusão de que estamos fazendo tanto. Estamos caminhando, eu digo, minha mãe fazia o que ela faz gratuitamente com 3 filhas e trabalhando 12, 15 horas. Hoje eu escolho para quem eu trabalho. Então, assim, precisa ter uma vontade e uma coragem, que é o que a Alana trouxe, que já tinha trazido no início da nossa conversa. As empresas não estavam falando que as vagas estavam caindo. Mas aí teve uma corajosa, por isso que a coragem é tão importante. Alguém falou assim, eu não vou permitir isso, por que isso vai acontecer com a minha empresa? E se posicionou. E outras pessoas que entenderam que não existe uma congruência também. Né? Então, resumindo, existe um movimento lento, que exige da gente coragem e que a gente estude para as coisas acontecerem. Nós temos um problema no nosso país. A gente esquece de ontem e não se lembra do amanhã. Né? Então, a gente não chegou aqui porque a gente é bonitinha. Não, a minha mãe deixou de fazer faculdade. Minha mãe finalizou o EJA. Né? Tive facilidades. A gente adora... Tem muito preto agora dizer eu tive privilégio. Não, gatinho, você não teve. Você teve facilidades. Né? Então, eu tive algumas facilidades. Que é ter uma família estruturada minimamente, mentalmente, para me trazer culturas diferentes, informações diferentes. Então, estamos ampliando a consciência, precisamos trabalhar muito para que isso aconteça, precisamos ser mais... eu digo uma coisa que eu disse esses dias, nós precisamos ser fanáticos pela nossa meta de fazer diversidade e inclusão. Senão, qualquer coisa vai nos divertir. Senão eu coloco o preto no palco em dezembro e estou falando, nossa, estou fazendo diversidade. Senão gravo um cursinho de diversidade, uma pessoa branca falando, olha, estou fazendo diversidade. E uma coisa para a gente só trazer aqui, o último fato. Diversidade não é ficar trazendo preto para dentro da companhia, tá, gente? Eu tenho diversidade, sim, trago preto. Ou tenho diversidade, a metade do board é branca, mulheres que vieram do mesmo lugar. Não cabe, né, gente? Vamos começar a ampliar a nossa visão sobre diversidade. Porque senão a gente não consegue ver a interseccionalidade. A gente não vê interseccionalidade, a gente não consegue ver uma mulher PCD, preta, pobre. E aí, que diversidade você está fazendo, né? Trazendo pessoas como eu, a Adilene e a Arlane, e a Fernanda e a Juliana já não está cabendo mais. Né? Essa diversidade já não está mais funcionando. Precisamos ser mais efetivos e realmente ir para as favelas, ir para os movimentos externos. Para quê? Para trazer pessoas novas para essa realidade, que consigam entender que é possível, ok? Gente, eu me senti uma candidata. Será que eu entro esse ano para ser candidata? Ana Minuto e sua eloquência. Gente, ela tem 1,80 m e muito, quase 1,90 m. Ela mete chega. É mulher no palco. Uma coisa que você olha e fala, então tá, Ana Minuto. Vai lá, rainha. Brilha e eu estou aqui, assim, de espectadora. Ana Minuto trouxe um ponto muito importante. É comum, quando chega setembro, outubro, novembro, empresas querendo montar eventos com o título Pretos no Topo. Eu só entendo topo como topo socioeconômico. Então, show me the money. Pretos no topo com cachês inferiores a um salário mínimo ou próximos a um salário mínimo. Eu sempre trago esse ponto. Isto tem um nome, chama racismo institucional. É a instituição reforçando toda uma perspectiva de racismo estrutural. Então, já fica essa dica. Não usem o nome pretos no topo se as pessoas não estão sendo hiper, super, muito bem remuneradas. Do contrário, isso é qualquer coisa menos diversidade racial. Em termos de employer branding ou qualquer outra coisa ligada a branding, é a pior coisa que uma empresa pode fazer. Doutora Fernanda, como é que você tem visto esse movimento de mercado? As empresas procuram o Ministério Público? As empresas estão abertas para essas vagas afirmativas? Juliana, antes tarde do que nunca, mas deixa eu só corrigir aqui um equívoco aqui. Eu não fiz a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 44 anos, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, estou com fundo todo branco, uma blusa rosa. E apesar do meu bronze, sou racializada como branca, para que não tenha dúvida, né? Porque aqui no Brasil, como a Dirlene colocou, nessa questão da mestiçagem, né? Então, não é esse negócio que pegou uma corzinha, pode enquadrar, não, né, gente? A gente não vai falar que é negro. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem quem que é vítima de preconceito e quem que não é, né? Isso é bem evidente para a gente. Mas o que, assim...
Nesse projeto do Ministério Público, vai totalmente na contramão da outra forma de atuação do MPT, que é quando a gente investiga a empresa, a gente processa a empresa, ação civil pública, danos morais coletivos, ou então a gente propõe TAC. Essa ação, ela é promocional. O que é isso? Que é quando o MPT chama a sociedade, olha, a gente tem esse problema, vamos conversar? Então, é dessa forma que a gente vem tratando a questão institucionalmente. Essa é a estratégia definida pelo MPT para enfrentamento dessa questão. Então, a gente faz pelo diálogo. E todos os eventos que a gente tem, né, enfim, esse projeto, pelo menos no Rio de Janeiro, ele começou junto com a pandemia. Então, a gente tem feito telepresencialmente. A receptividade das empresas é muito boa, a gente sempre tem presenças, dúvidas, as pessoas perguntam, questionam, querem saber. Tem as pessoas que têm medo, né? Tem profissionais, olha, de RH, não sei fazer. Eu atendo o telefone, às vezes eu fico, né, mais de hora conversando com a pessoa. Quero fazer, mas não sei. Porque realmente é isso que está sendo dito aqui, né? Não é simplesmente contratar. Você tem que ter um back-office atrás de você que vai incorporar isso, que vai fazer acontecer e que vai reter aquela pessoa, para que ela não saia. Mas dentro do projeto, a gente tem um evento que se chama Afropresença, que já tivemos 2 edições, vai ter a terceira esse ano, em setembro, é sempre setembro, e ali é onde a gente consegue, vamos dizer assim, celebrar, né, o que o projeto faz. São várias discussões, tem a oferta de vagas, e depois a gente tem retorno disso. A gente já teve retorno, inclusive, de uma agência de empregos, que no primeiro biênio do projeto ela constatou que o aumento da busca por candidatos negros para esses postos estratégicos aumentou 117%. E isso nos deixa inicialmente muito feliz. Mas a realidade é que eu não estou dentro das empresas, eu não estou nos ambientes corporativos e não tenho aqui a narrativa para trazer para vocês do que acontece lá, se essas pessoas vão ficar, se elas estão felizes, se elas estão se sentindo acolhidas, se tem um entendimento da empresa de que essas pessoas, elas de repente estavam sempre acostumadas a receber ordem, e às vezes agora que ela vai dar ordem é um pouco difícil para ela. Então, tem várias nuances que é preciso olhar se quiser fazer a inclusão de verdade. Mas quem quiser começar, eu vou até deixar um e-mail aqui, tá, do projeto, pode? Vou deixar. P de Procuradoria, R de Regional, T de Trabalho, PRT01.trabalho e inclusão, @mpt.mp.br. Qualquer, né, alguém que estiver interessado em aderir ao projeto, eu estou à disposição através desse e-mail. Maravilhosa, doutora Fernanda. Obrigada aí por ter trazido essa contribuição. Isso que você falou, né? Enfim, de ficar mais de 1 hora com um profissional de RH, ele está ali desesperado, tentando entender como é que faz e tudo. E também é muito genuíno, né, gente? A gente está tendo uma mudança. Ela nunca fez isso. Isso nunca foi demandado dela. Exato. É a primeira vez que ela está fazendo. E eu acho que também é importante a gente acolher esse medo e pegar na mão. Eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos dar para fazer. O projeto é para isso. É exatamente isso, né? Gente, quero registrar aqui que a Ana teve que nos deixar efetivamente, porque como a Arlane, que pulou de uma live para outra, ela saiu dessa para uma outra live. Então, estou vendo que tem umas fãs aqui da Ana fazendo perguntas. A Ana não está mais com a gente, ela saiu a francesa mesmo, para conseguir cumprir o outro compromisso. Como eu falei para vocês, a gente literalmente levantou essa live em 24 horas, nos articulamos e falamos, bem, acho que a gente precisa falar com as pessoas sobre esse assunto. Então, eu queria ouvir, Dirlene, como é que você está? E depois a gente vai para a Arlane. Como é que você está vendo, quando você está nas empresas e tudo, se você já começa a ver essa mudança? Como é que você está vendo o mercado e que tendências você acha aí que fazem sentido nesse momento a respeito das vagas afirmativas? Antes de entrar na questão exatamente, quero fazer gancho das falas da Ana e da fala da doutora Fernanda. A Ana falou da questão da coragem, né? E eu defendo que tudo começa pela mente, né? Eu falo de dinheiro, sou uma economista, e eu defendo, mas tudo, sério, toda transformação começa pela mente. Eu mudei a minha vida lendo livros de psicologia, porque eu não tinha dinheiro para frequentar psicólogo. Então, hoje em dia, os livros de psicologia são autoajuda. Né? E muita gente diz, os livros de autoajuda não ajudam ninguém. E eu sempre contesto, não, ajuda quem quer ser ajudado. Eu queria ser ajudado.
né? Então, eles me ajudaram e eu transformei minha vida. Mas porque eu queria, né? Se não, nem o melhor psicólogo vai, né, fazer nada por ti. E o caso da diversidade tem que querer, tem que internalizar todas as questões econômicas do ser humano, né? Quando mexe no bolso, dói, né? Então, por mais que eu trouxe esses fatos, essas questões econômicas, tal, a pessoa tem que querer. Então, começa lá pelo topo da pirâmide. Então, eu costumo falar sempre, olha, a diversidade sempre está nas mãos do RH, né? Mas o RH, então, está ótimo, que a empresa deu espaço para o RH fazer, né, um programa de diversidade, mas começa a sensibilizar os líderes, topo da pirâmide. Então, começa por lá. Mas o que eu queria trazer da Ana, né, a questão da coragem, acho que essa semana a Ana fez um post, né, falando da internacionalização da carreira dela, né, e ela disse, eu posso sim, né, tal. E aí eu lembro que eu fiz um comentário no post que uma das coisas, eu cresci sendo chamada de cheia. Então, vocês imaginam, né, uma menina negra, pobre, tendo um estigma de filha da lixeira, dizendo que o sonho dela era estudar, né? Então, eu tinha isso, né, os meus próprios pares, né, as pessoas pobres como eu, diziam, me chamavam de cheia. Então, eu tenho mais 2 irmãs, né, eu sou a terceira filha da minha mãe, e diziam assim, essa filha da Vera é cheia, né, porque eu queria coisas diferentes das outras pessoas. Né? Então, como eu falei, minhas 2 irmãs começaram a trabalhar como empregadas domésticas, e eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Então, recentemente, eu ouvi alguém falando da minha filha, que ela é cheia. Aí a Joana é cheia. Traz essa gíria, é uma gíria do Sul. O que significa cheia, Di? Eu sabia. Eu tô no Rio, eu não conheço essa gíria. Me conta. Cheia é arrogante. 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 Mulheres negras que estudam são chamadas de nomes. Quem essa preta acha que é? Quem acha exatamente. Que é? Então, assim, né, no ambiente que eu vivia, né, jamais alguém falava em estudar e fazer faculdade. Né? Então, é cheia essa pessoa snob e arrogante. Né? E aí falaram da minha filha recentemente, que tem 7 anos, que ela é cheia, a Joana é cheia. E eu olhei para a pessoa e falei assim, que bom que ela é cheia, eu fico muito feliz. Porque eu cresci sendo chamada de cheia e isso me possibilitou hoje ser quem eu sou. Né? Porque se eu não fosse cheia, eu não estaria aqui hoje. Então, foi o que me moveu, esse sonho de entender que eu, mesmo sendo uma menina negra, chamada de filha da lixeira, eu podia ter, sim, o meu sonho, e fui em busca desse sonho. Como diz a Ana, né, quando é que eu tive privilégio? Eu tive uma oportunidade, que é o que hoje eu busco demonstrar para as pessoas o quanto a gente precisa dessas oportunidades. Eu tive a minha vida transformada pela educação, porque eu fui contemplada por uma bolsa de estudo. Claro que eu era a melhor aluna da escola, era a melhor aluna da escola ali pública, né? E aí, pela questão de filantropia, tem que dar bolsa de estudo, né? Eu fui uma das contempladas. Mas não foi sorte, né? Não foi privilégio, foi uma oportunidade. Mas essa oportunidade que eu recebi, eu falo assim, hoje em dia, o que eu mais ouço, tá? Qual é o segredo do sucesso? Tu é incrível, tu é maravilhosa, tu é genial. Né? Eu estou entre as 50 pessoas mais criativas do Brasil, numa revista. E as pessoas me chamam até de genial. E eu digo assim, existem milhares de mulheres, homens, enfim, negros, com a mesma capacidade que eu. Sabe o que é a diferença? Eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Né? Eu tive uma oportunidade, sim, e agarrei com todas, né, mãos e pernas, agarrei aquela oportunidade. Então, por isso que é importante dar oportunidade para as pessoas. Eu cresci, imagina o quanto isso é significativo para uma criança. Eu lembro que estava lá nos livros de história, quando a gente estuda história, que os negros eram inferiores intelectualmente que os brancos. Graças a Deus, hoje, a minha filha não vai ver isso nos livros de história. Então, quero cada vez mais, né, que a gente demonstre que nós temos tanta capacidade como qualquer pessoa, mas precisamos ainda de oportunidades, que é o que a doutora Fernanda falou, que é para igualar, né? Pelo menos fazer, eu gosto de usar mais a palavra equidade, né? Para realmente fazer essa proporcionalidade, né? Se nós temos 56% de negros, poxa, por que eu não vou ter, né, nas universidades, nas escolas, no mercado de trabalho? Aí, outra coisa que a doutora Fernanda falou me chamou a atenção, da questão, como é que eu vou aceitar um negro me dando ordens? Numa entrevista de emprego, como falei, eu trabalho já há 25 anos em cargos de gestão, né? Então, assim, para conquistar a confiança, né, dos meus empregadores, meus gestores, sempre eu conquistava na lábia.
dos lugares que eu fui admitida, eu tenho 5 CNPJs na minha carteira profissional, tá? Desses 5 CNPJs, eu fui admitida na entrevista. Na entrevista com o gestor, eu era admitida. Porque eu conseguia pegar o psicológico da pessoa. E mais uma das pessoas, né, e essa empresa realmente eu não fiz questão de ficar, eu não participei do restante do processo seletivo, porque olha a questão que ele me fez. Era um homem branco, obviamente, né? Ele perguntou assim, como é que tu consegue, né, conquistar o respeito da tua equipe sendo uma mulher negra? Eu respondi para ele, respondi na categoria, né, mas eu não quis mais participar do processo. Teve um outro processo que eu participei, que foi na minha transição para o empreendedorismo, que eu entendi, não, realmente eu não quero mais empresa, não quero mais passar por isso, mas também, claro, vieram outros motivos, né? Mas ele começava a olhar meu currículo, né? Que assim, ó, dos processos que eu participo, ó, certamente o meu currículo vai ser o mais qualificado ali, né? É algo normal já. Ele olhava o meu currículo tem ali as realizações, né? Ele olhava assim, tá, mas isso aqui, eu coloquei ali a implementação do compliance, a implementação da controladoria, implementei um RH e conquistei GPTW, não sei o que. Ele olhava assim, tá, mas foi tu que fez isso aqui mesmo? Sim, mas eu era head administrativa financeira. Claro que eu fiz. Por fim, né, ele me questionou tanto das minhas qualificações, das minhas realizações, que eu peguei e falei para ele assim, olha só, isso já era, sei lá, já era 8 horas da noite, a entrevista durou, acho que 2 horas, né? Eu falei, olha só, eu realmente não tenho o perfil que tu precisa, eu não vou querer ficar com a tua vaga. Então vamos parar por aqui, porque tu tá tomando o meu tempo e eu tô tomando o teu tempo. Quando eu falei isso, ele ficou assim apavorado e falou, não, o que eu vou falar para a psicóloga que te mandou? Porque essa é a última fase do processo, se ela te mandou porque tu deve ser maravilhosa, né? Eu disse, não, eu falo com a psicóloga, se o caso é esse, eu falo com ela, mas eu não quero, pode até me aprovar, mas eu não quero trabalhar na empresa. Então, questões assim surgem. Né? Mesmo eu já tendo mestrado, tendo inglês, tendo espanhol, surge ainda. Né? Foi isso que surgiu. Mas, respondendo agora, Ju, a tua questão, mesmo assim, eu tenho, né, tradicionalmente, um olhar otimista, tá? E, principalmente, depois desse boom da diversidade, eu faço questão de sempre dizer, a diversidade existe desde que o mundo é mundo, né? Só que a gente está olhando com os holofotes para ela, tem a questão, né, do George Floyd, do João Humberto, então a gente começou a olhar, né, e a pandemia trouxe, né, essa internalização que a gente começou a olhar mais para dentro, das feridas. E aí eu, sinceramente, tá, eu acho que um tabu, ele é quebrado quando a gente começa a falar sobre. O início do fim de um tabu é quando a gente começa a falar sobre. E durante muito tempo, falar de racismo era tabu. Né? A gente não falava na TV, a gente não via as pessoas falando. O ano passado, na época da consciência negra, eu vi falando no jornal, né, aqui do Sul, falando como criar crianças antirracistas. Eu sou pisciana, emotivo por natureza, eu enchi os olhos d'água, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, quando, né, que na minha época a gente estaria falando isso na TV? A minha filha, com 3 anos de idade, ela foi vítima não, me perdoe, Arlane, alvo de um ato racista com 3 anos. Aí as pessoas me dizem assim, mas as crianças não nascem racistas. Não, realmente, elas não nascem, mas elas reproduzem o que elas ouvem da sociedade. Né? Então, com 3 anos, elas não são capazes de reproduzir, né, o ambiente da sociedade. E o que aconteceu? Eu fiquei encantada com a atitude da escola. O que a escola fez? Ela chamou os pais da criança racista e depois me comunicou. Mas concomitante, quando eles me comunicaram, eles já estavam tomando medidas, começaram a trabalhar as diferenças dentro da escola. Né? Eles trocaram toda a grade ali de livros deles, né? Começaram a trabalhar, fizeram, eu achei coisa mais linda, musiquinhas, eles trabalhavam, né? Que ser diferente, é normal, é natural, não sei o quê. Então,
totalmente diferente da maneira que eu fui criada. Então, assim, por essas e outras coisas, eu acredito, sabe, que as coisas estão andando. É melhor as coisas estarem andando do que parado, né? Outro fato, eu falei para vocês da questão das cotas, que eu, né, me dei conta, era o token ali, depois eu consegui me dar conta, sabe, porque agora eu consigo ver negros, porque agora eu consigo ver mais pessoas como ele. Né? Vi a questão das cotas, e aí eu vejo as pessoas brancas, que elas já estão, né, elas já conseguem entender a importância das cotas, né? Tem muito branco aliado, né? Aí, parafraseando a Tânia Chaves, que foi a fala, que eu me apaixonei pela Tânia, né? Foi a luta, né, contra o racismo, não é uma luta de negros contra brancos, é uma luta da sociedade para um mundo melhor. Então a gente vê, né, as pessoas brancas comprando essa luta, se colocando enquanto aliadas, né? E aí muitas me dizem, e assim, nossa, eu tive, né, colegas negros na faculdade e tal, que começaram a me contar, e hoje em dia eu realmente consigo, né, ser antirracista e falo para os outros da importância disso, né? Uma amiga minha da época lá, né, dos anos 80, 90, estudou comigo, né? E ela sempre ficava muito injuriada quando eu começava a postar nas redes, hoje em dia tem redes sociais, né, coisas da consciência negra. Ela sempre dizia, não, isso é balela, o negócio é consciência humana. Né? Aí até que um dia, quando eu escrevi o meu artigo do Lixo a Paris, que vai se transformar num livro, inclusive, ela me ligou chorando. E disse assim, Dilene, agora eu consigo te entender. Eu não sou racista, né? E assim, eu sei que não é racista, mas só que eu achava que todo mundo pensava como eu. Então, assim, eu não sou racista e agora eu sou antirracista. Né? Então, eu consigo ver esse movimento da sociedade que eu não via antigamente. Empresas, né, me procuram para dar opinião, para dialogar, para conversar. Né? Eu sou uma mulher negra, né, embora tenha 30 anos de carreira, 25 anos de cargo de liderança, eu nunca trabalhei numa multinacional. Sabe por quê? Eu me formei com 29 anos e eu fui estudar inglês, espanhol, depois que eu me formei com 30 anos. Né? Então, eu nunca, né, consegui concorrer a uma vaga de trainee, nunca fui estagiária, né, de uma multinacional. Então, quando um banco, um banco estrangeiro me contatou para falar, né, de diversidade, eu me emocionei, mas não a ponto de um banco nacional, que é muito conhecido, né, que eu, né, tentei entrar lá dentro, nunca consegui, me contatou e eu conversei com o economista-chefe desse banco. Eu fui recebida pelo economista-chefe e ele me convidou para fazer um evento no banco. Realmente eu chorei, fui às lágrimas e falei para eles, porque eu nunca consegui nem ser estagiária do banco de vocês. E hoje em dia, vocês me contatam, né, eu, uma mulher negra, né, vocês estão precisando de mim. Então, são coisas que me fazem acreditar, né, num mundo, numa sociedade, quando a gente fala sociedade, a gente fala mundo melhor. Né? Eu preciso acreditar nisso porque eu tenho uma filha de 7 anos. Né? Eu preciso acreditar que eu vou deixar um mundo melhor para minha filha, para as gerações futuras, e as coisas realmente estão melhorando. Por atitudes como a do LinkedIn, né, demonstra o poder da sociedade. Tudo que eu já falei antes da economia, né, que é o movimento social que pressionou a economia. As pessoas falam que uma economia é uma ciência exata. Não é exata coisa nenhuma ciência social aplicada. Né? A economia é feita pelas pessoas, para as pessoas. Então, o poder do povo, né, o povo tem um poder que eles não sabem. A gente tem um poder que a gente não sabe. E isso que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem escuta, né? Trazendo de novo, não é só a voz, é escuta, a gente tem escuta e a gente consegue se mobilizar demonstrando que a gente tem poder. Né? Então, não me representa, eu não vou consumir mais. Né? Então, nós temos poder econômico para isso. Então, por essas e outras coisas, eu realmente acredito, né, nessa transformação da sociedade. Claro que não é do dia para a noite. Né? Então, nada demora, leva ali assim, né? Eu, como costumo dizer, olha, eu demorei muito tempo para chegar aqui, como as pessoas hoje em dia me dizem, tu tem sucesso, gente, eu tenho 48 anos. Graças a Deus, tenho paciência, sabe? Não me comparo com as outras pessoas. Então, essa paciência sempre tive e eu acredito, sim, por mais que nós estamos caminhando, né, vai demorar, mas a gente vai chegar sim, estamos caminhando. Né? Se ficar parado, nada vai acontecer, que é muito parecido com o que eu falei ali dos meus 10 anos na faculdade.
Maravilhosa, Dirlene. Eu queria registrar a presença, já que você falou de conteúdo antirracista infantil. Estamos aqui com Thalita Peixoto, CEO da Clubinho Preto, melhor conteúdo infantil antirracista desse país. Thalita, um beijo, que coisa boa. Vocês duas precisam se conhecer, Dirlene. A sua filha, você precisa assinar o Clubinho Preto para sua filha poder distribuir para todos os amigos dela da escola. Todo o conteúdo maravilhoso que a Thalita faz, a curadoria. Obrigada, eu não conhecia a Thalita, já estou anotando aqui para acessar o LinkedIn dela. Thalita maravilhosa, uma mulher lá do CUPEAD, UFRJ, uma mulher negra, incrível. Um beijo, Thalita. Arlane, como é que você está vendo? A gente está se encaminhando para o final, porque a conversa está... A gente está na nossa sala de estar, não é mesmo? Faltou um cafezinho. Estou aqui na minha água, com a minha água. Como é que você está enxergando esse movimento das vagas afirmativas nas empresas e que tendências você percebe nesse momento? A gente tem algum tempo, Juliana? Alane, você é britânica, maravilhosa. Eu vou deixar assim, estamos com uma live um pouco... É porque a gente passou. Super. Não, mas eu vou ser sucinta. Por favor, o tempo que você desejar. A gente se encontra tão pouco, a gente se vê. Thalita, gratidão você por você existir. Eu tenho uma criança negra, gente. Estou lá na escola, montamos um comitê de diversidade. Estamos trabalhando o tempo todo. Arlane, está com você. Obrigada, Juliana. A Valesca está comentando aqui que fica preocupada com as ações afirmativas, pois algumas utilizam as ações afirmativas para marketing, né? Eu vou comentar sobre isso aqui em resposta à pergunta da Juliana, mas a primeira coisa que eu queria destacar é que quando a gente compara a nossa realidade de hoje com a de ontem, hoje a gente tem um grande diferencial, que são as redes sociais. Né? A Dirlene comentou que hoje, diferente de antes, ela pode exercer a voz dela, ela fala e ela é escutada, ela é ouvida. Então, a gente tem as redes sociais que nos conectam a nível nacional, que nos conectam a nível internacional. Eu acabei de ver aqui um site chamado Business Standard, ou seja, internacional, que está reproduzindo o que aconteceu no LinkedIn aqui, por causa de nós no Brasil. Então, hoje nós temos a internet, hoje nós temos as redes sociais, e isso é um elemento fundamental da possibilidade que a gente tem de mobilização e de comoção para incomodar as empresas, para incomodar as organizações, para elas se moverem. Então, infelizmente, para elas, hoje, elas não têm muito para onde correr, né? Elas podem até tentar, mas elas vão ter que, em algum momento, endereçar a gestão de reputação, a gestão de crise que elas estão enfrentando, enfim. Então, acredito que as redes sociais hoje são um elemento, enfim, chave para a evolução da diversidade no mercado em geral. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é o seguinte: aqui entre nós, eu estou aqui em São Paulo, não sei se é Dirlene, se vocês também estão aqui. Estou no Rio, eu estou no Rio. No Rio, Dirlene, Rio Grande do Sul. Eu sou do Sul, mas estou em Pernambuco, 2 meses. Pernambuco. Fernanda? Estou no Rio. Está no Rio. Gente, de alguma forma ou de outra, nós estamos numa bolha, né? A gente está aqui no nosso LinkedIn todos os dias. Às vezes eu até olho assim e falo, gente, mas parece que está todo mundo virando top voice. Não é verdade. É porque eu sigo os top voice, é porque eu converso com essas pessoas, é porque eu interajo com essas pessoas, é porque elas são a minha rede. Então, me dá a impressão de que, né, tá todo mundo vivendo isso, tá todo mundo falando isso, e não é verdade. É a minha rede, é o meu ecossistema que está assim. Então, a gente está vendo uma grande discussão de diversidade, mas é na nossa bolha. Gente, o Brasil é muito grande. Tem mais de 200 milhões de habitantes. Tem muitos lugares que não existe em absoluto essa discussão. Tem muitos lugares nos quais pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas trans estão passando por situações ainda muitíssimo absurdas no ambiente de trabalho. Se a gente pesquisar no Google um pouquinho sobre processos, né, trabalhistas, na verdade a Fernanda que está aqui do Ministério Público do Trabalho deve saber falar disso também muito melhor do que eu, assim, as coisas que a gente encontra, e não é só empresas de pequeno e médio porte, não, empresas grandes também, assim, então a gente talvez tenha uma percepção de um grande avanço, e realmente, se a gente compara com o que a gente tinha no passado, nós avançamos muito, mas a gente ainda está num avanço um tanto quanto localizado, né, na minha opinião.
dentro desse avanço localizado, tem algumas questões que eu gosto de bater assim na tecla mesmo para as empresas. Primeiro de tudo, gente, diversidade não é caridade, não é filantropia, não é causa, não é caridade, não é caridade. Gente, eu dei uma palestra, eu coloquei assim em vermelho a palavra caridade com um X em cima, porque não é caridade. Como consultora de diversidade, eu vou vem potenciais clientes conversar e eles começam a falar sobre, não, a nossa empresa tem, sei lá, 50% de pessoas que são voluntárias nos nossos projetos, a gente ajuda não sei quantas ONGs, não sei o quê. Nossa, que legal. Agora a gente vai começar a falar de diversidade? Porque não são a mesma coisa. Diversidade, equidade e inclusão é uma coisa, filantropia é outra. Se a sua empresa desenvolve trabalho filantrópico, que maravilha, que excelente, e tem que desenvolver mesmo, continue investindo, mas o trabalho de diversidade, equidade e inclusão é outro. E aí isso se conecta a como acontece dentro das empresas, né? Como a Ana comentou, hoje ainda existe um estigma muito grande em relação ao trabalho voluntário, tá? Isso não é só aqui no Brasil, inclusive tem um case positivo, gente, do LinkedIn, lá da sede deles, norte-americana, que eles colocaram um bônus atrelado à atuação das lideranças dos grupos de afinidade, justamente para reconhecer o trabalho dessas pessoas, porque, assim, é trabalho, você pode chamar do que você quiser, de engajamento, de trabalho voluntário, não sei, sabe? É trabalho, e é jornada dupla, tripla que você está colocando em cima dessas pessoas e esperando que elas, a pessoa negra, seja o Martin Luther King da empresa e resolva todos os problemas dela da noite para o dia. Então, assim, não é trabalho voluntário, não é por aí que a gente começa. A diversidade é uma área como todas as outras. Ela tem que existir como uma área institucional dentro da empresa, tem que ter budget real, oficial, gestão, estrutura, autoridade, permeabilidade dentre as áreas, né, para conseguir transitar, para conseguir mudar cenários, interferir em políticas e programas. Então, assim, não é trabalho voluntário. Outra coisa, propaganda, a lavagem de diversidade, diversity washing, né? Isso também não é diversidade, a gente vê isso muito no mercado, então tem muitas empresas que fazem avatars que fala, né? Acho que é avatar que fala, não sei. Enfim, assistente digital, negros e tal, beleza, mas aí você olha para a estrutura da empresa, não tem pessoas negras, se tem, você olha para cargos de direção, para cargos de liderança, elas não estão lá, e passa ano, sabe? Passa evento de diversidade, passa um monte de coisa, mas você vê, enfim, você vê fotos da empresa em comemorações, você vê foto das lideranças, você ainda não nota a presença de pessoas negras lá. Então, assim, mais do que a representatividade nas propagandas e tudo mais, diversidade também, principalmente na estrutura interna. E quando a gente fala da estrutura interna, reiterando só a fala da Juliana, não é só trazer e encher mais ainda a base de pessoas negras, né? Fazer um monte de programa de estágio para pessoas negras, fazer um monte de programa de aprendiz, de menor aprendiz, etc. Não. Nós estamos falando aqui de vagas realmente afirmativas, de processos seletivos afirmativos, que pessoas brancas significa, sim, que você vai ter que priorizar a contratação, a seleção e o desenvolvimento e a promoção de pessoas negras. Sim, é isso mesmo. Não tem... Muitas vezes eu vejo até pessoas de diversidade tentando amenizar o discurso, né? Não, mas o importante é que você tenha pessoas negras, pelo menos na sua shortlist, ou pelo menos como parte do processo seletivo, e aí no final você escolhe realmente o melhor candidato. Gente, a gente ainda está nesse conceito de melhor candidato, a gente sabe que isso é uma falácia meritocrática. Isso não é verdade. Então, sim, a contratação, a postura, a ação afirmativa é a priorização, né, da contratação de pessoas negras ou de outros grupos minorizados. Então, nesse cenário, nesse aspecto, gente, eu acho que a gente ainda, como país, como mercado em geral, nós estamos ainda muito aquém do que é o cenário, pelo menos mínimo de diversidade, mas o lado bom é que tem muito trabalho para mim, para a Juliana, para a Fernanda também, para a Tilene também, por muitos anos à frente, assim, a gente tem muito trabalho, mas assim, não é de todo pessimista a minha visão, sim, eu conheço lideranças realmente
assim, antirracistas, né? Eu conheço empresas que a gente vê casos de empresas que estão tendo posturas de procura de verdade, de transformação, mas esses ainda são a exceção, né? Casos muito, muito poucos em relação ao todo que é o mercado. É isso. Maravilhosa, Arlane, falou absolutamente tudo sobre essa questão de a gente não posicionar pessoas negras em cargos iniciais, porque senão, efetivamente, a gente está simplesmente reproduzindo o que a gente vê na sociedade dentro dos espaços corporativos. Em função da hora, acho que eu já vou aqui concluir. A gente ficou quase 2 horas juntos. Eu quero agradecer cada uma de vocês, cada pessoa também que está no LinkedIn há quase 2 horas com a gente. Esse tema não se esgota. Eu estou bem feliz que outros grupos e várias organizações estão efetivamente pensando em trazer para essa plataforma, especialmente, a questão das vagas afirmativas. A gente está numa plataforma ligada à perspectiva, né, do trabalho. Eu me lembro que há quase 10 anos atrás, eu já queria compartilhar aqui para fechar com vocês e agradecer vocês. Eu tenho muito hábito, eu faço isso sempre, de ter um espaço na minha agenda para tomar café virtual com as pessoas. E eu ficava muito curiosa, porque eu entrava no LinkedIn, meu perfil era um perfil sem foto, sem nada, mas eu me conectava com pessoas nos Estados Unidos, porque eu via executivas negras. Então, eu falava, olha, eu sou brasileira, não tem foto minha aqui, mas eu sou uma mulher negra, eu queria muito ouvir você. Então, marcava cafés de 15 minutos, 20 minutos virtuais, isso quando a internet era mato ainda, e eu ficava muito impressionada, eu falava, como você trabalha nessa empresa e você é uma mulher negra, porque no meu país não tem. Eu fiz isso durante muitos anos, acompanhei a mudança dessa plataforma, talvez de 6 anos para cá, onde consegui ver pessoas parecidas comigo. Então, acho que a gente está chegando, as pessoas negras estão chegando nessa plataforma, e eu acho que a Ana falou a palavra coragem, a Dirlene também falou a palavra coragem. Encorajo cada uma das pessoas que, porventura, assistir essa live, que inspirem os gestores de vocês a se abrirem para a pauta da diversidade racial. E no momento da contratação, que não reproduzam essa perspectiva de contratar pessoas negras somente para a base. A gente pode muito mais. A gente pode muito mais. E, ao mesmo tempo, as pessoas negras que cá estão, se porventura entraram na universidade através da política de cotas, não se sintam de forma alguma estudantes de segunda classe. E se em algum momento alguém num processo seletivo perguntar se você entrou na universidade através da política de cotas, responda com toda a educação que essa pergunta é uma pergunta carregada de vieses e de estereótipos étnico-raciais. As cotas raciais, elas têm 20 anos, elas vão ser renovadas agora. Assim, eu espero as cotas raciais para a universidade. Eu que estou lá há muitos anos, eu comecei a dar aula no ano de implementação de política de cotas da primeira universidade que implementou cotas no Brasil, a UERJ, e acompanhei os meus colegas recebendo muito mal os alunos negros. E a gente sempre imagina que o espaço acadêmico é um espaço das luzes, né? Um espaço onde as pessoas são, afinal de contas, a gente está lidando com doutores e pós-doutores. Não. Eles perguntaram para os alunos cotistas da primeira turma da Faculdade de Educação se eles queriam ficar até mais tarde, porque eles não sabiam português e eles iam ter que fazer aula de reforço. Então, se porventura vocês ouvirem qualquer coisa parecida com isso, falem abertamente que essa situação é uma situação que é inaceitável. Então, para as empresas, deixo aí o meu voto de coragem. A Arlane falou que temos muito trabalho. E uma outra coisa também que me perguntaram, mas você vai fazer uma live com várias pessoas negras que também trabalham com diversidade? Nós somos pessoas negras. Existe um conceito chamado aquilombamento. A gente vem de uma perspectiva de muito por conta de toda a travessia ancestral que nós fomos obrigados a fazer, os nossos ancestrais, uma perspectiva de escassez. Esse jogo efetivamente virou. A gente já entendeu que a gente precisa se aquilombar para que a gente mude uma estrutura que é uma estrutura racista no Brasil. Então, cada vez mais vamos ver mais pessoas negras formando grupos estratégicos, com muito diálogo, com muita comunicação não violenta, com muita cultura da paz, para que a gente possa ocupar espaços que também são nossos. A gente está chegando e a gente vai ter que dividir esse espaço.
os bons espaços, os espaços de decisão, os espaços estratégicos e os espaços onde há recurso financeiro, porque esse país é um país de muita abundância financeira, só as pessoas negras que não acessam, mas esse jogo está virando. Doutora Fernanda Diniz, procuradora do Ministério Público do Trabalho, muito obrigada. Fizemos um perfil de LinkedIn, né? A doutora Fernanda fez um perfil de LinkedIn para estar aqui conosco. Obrigada por ser uma pessoa aliada, assim, eu fico... sempre que eu vejo uma pessoa aliada na causa, eu fico maravilhosa. Dirlene Silva, incrível, diva maravilhosa. Diva Dirlene, eu costumo chamar Dirlene assim. Muito obrigada também por estar aqui. Arlane Gonçalves, queridíssima, por última live. Agradece, Maitê, por você estar aqui com a gente. Manda um beijo para ela. Maitê sabe que eu sou fã dela, tá? Então é isso, né? Mulheres que são fãs de outras mulheres e que empoderam mulheres. Muito obrigada, assim, por tudo que essa live representa. Eu estou efetivamente emocionada de estar com vocês aqui, de ter dividido esse espaço. Obrigada mesmo, até a próxima. Todo mundo que esteve aqui, Michele, querida, vamos aquilombar. Vânia, é sobre isso. Como é que a gente faz mais, faz em rede, a gente costuma ir mais rápido. Um beijo enorme. Obrigada, boa noite. Beijos, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, valeu, quero mais, quero bis. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Obrigada.